São 7h42, voltamos no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E vamos continuar batendo um papo com a Vanessa Henriques. Vanessa, entrar um pouquinho mais na luta que vocês têm, muito mais real, pé no chão e do dia a dia, do que conceitual. Vamos dizer assim, que é a violência. Certo. A violência, ela é um fato real que está no dia a dia de toda uma sociedade. Sim. Muito difícil de acabar, muito difícil de combater, muito difícil às vezes de provar. Às vezes até a pessoa agredida prefere se esconder. Exato, não relatar. Por críticas da própria família, às vezes. Sim. Que é um problema seríssimo. E você falou, desconstruir não, é explicar um pouco a diferença de femicídio e feminicídio. Feminicídio busquei aqui o pai dos tontos de hoje, que é o Google, né? O feminicídio é um crime específico causado pela condição de ser mulher. E femicídio é simplesmente matar uma mulher, não pode ser num assalto. Sim. A condição de gênero não foi determinante. Aliás, essa palavra femicídio nem precisava existir. O homicídio já deveria englobar tudo. As pessoas criticam o nome feminicídio, mas é diferente. Porque, na verdade, o homicídio é de ser humano, né? Não é do homem, gênero. Sim. É ser humano. Sim. Mas sobre isso posso fazer só um comentário? Claro, é exatamente isso que eu quero, porque as pessoas acham que não haveria necessidade. Eu, por exemplo, acho que sim, que tem necessidade disso. Eu acho que, nesse caso, a criação da lei do feminicídio de 2015... ela também adiciona um agravante a esse homicídio. Então, não é a mesma coisa que um homicídio normal. Então, tem essa diferença penal. E também tem um valor político, porque quer mostrar para a população que existe um tipo de assassinato, de homicídio, que é diferente e é motivado por gênero, pelo fato da mulher ser mulher. Geralmente perpetrado por companheiros ou ex-companheiros, muitas vezes com lacerações no rosto, nos seios, com violação sexual. Esses são marcas do feminicídio também. Então, você de alguma forma viola as partes do corpo que remetem ao gênero feminino. Muitas vezes na frente dos filhos também. Então, são algumas características desse crime. Então, o crime de feminicídio, então, ele tem esse agravante, né? E acho que é importante para as pessoas entenderem. Não quer dizer que quando mata a mulher é mais importante, que a mulher está querendo uma lei para ela porque é um privilégio. É dizer que os homicídios são causados por diferentes motivações. Quando a gente identifica doenças diferentes, a gente trata com remédios diferentes. Então, o que causa o feminicídio? É o machismo na sociedade? É o sentimento de posse do homem sobre a mulher? É diferente de homicídio, por exemplo, por questões de segurança pública. Baleado por bala perdida, sim, baleado por tráfico, por uma tráfico, mulher, né? Que morre num assalto de banco, isso não foi um feminicídio. Segurança pública. Segurança pública foi um homicídio. Um homicídio... Ou femicídio, quando queiram, né? Que se quiserem. Eu uso homicídio mesmo, nem uso femicídio, assim. Então é isso. Mas quando é uma mulher... É bem diferente de Homo sapiens e Mulher sapiens, né? É, isso aí. Bem diferente. Sim, mas eu acho que é importante marcar, então, que o feminicídio é um tipo de assassinato que ocorre em determinadas circunstâncias. Geralmente é dentro de casa, não é na rua que acontece, né? Pode até acontecer na rua, como foi o caso de vários aqui em Campos. Vocês fizeram até uma...
A gente fala, é incrível, Vanessa, quase toda semana nós temos uma... A gente já, conversando até com a Luísa outro dia, a gente já tem até a preocupação, pô, será que esses caras vão falar de novo sobre esse assunto? A gente já sabe que isso é covardia, mas acontece que não dá para parar de falar. Pois é. Não é possível que o pessoal, o homem não liga para isso. Não é possível que um homem que tenha filha não ligue para isso. Não é possível. Sim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, entendeu? Alguma, sei lá, uma psicopatia, não sei. Eu entendo como uma patologia social, né? Assim, esses homens não são todos psicopatas, porque aí a gente estaria com um contingente de psicopatas, né? Monstruoso, né? Uhum. É uma patologia, uma personalidade que é construída de forma doentia, né? De forma doentia. E é isso que você falou. A gente fala, tá todo mundo falando sobre isso, mas ainda assim, todo dia morre uma mulher estuprada. O que continua fazendo, né, isso acontecer? Como que o Estado, o município pode tentar ajudar também a solucionar esses casos? Eu acho que as políticas públicas são muito importantes nesse sentido. Né? O papel da delegacia, da mulher. Isso é um assunto que eu quero conversar com você no terceiro bloco. Então beleza. Então vamos... Delegacia da mulher. Tá. Porque também tem sido motivos de críticas e polêmicas. E tal. Então vamos deixar para o último segmento. Mas nesse conceito de leis, a lei tem que existir. Até o momento em que ela... já não faz mais sentido. Você é muito jovem, mas você deve lembrar, ou alguém já deve ter falado com você, que no Brasil tem aquela famosa história da lei que não pegou. Eu nunca vi isso só no Brasil, né? Não tem a lei antigamente, né, há 20 anos atrás, a lei do cinto de segurança. Não pegou, essa não pegou. Como lei não pega? Tá. Não pega, quer dizer, as pessoas não vão seguir a lei porque a lei não tem nada a ver. Mas acabou pegando, pegou, né? Acabou pegando. No Rio de Janeiro, lei que não pode jogar a binga de cigarro no chão, na rua. Mas isso é um absurdo, porque isso aí varre. Pegou, porque dá uma multa. E a pessoa, né, é multada na hora. Eu já vi as pessoas serem multadas. Isso é uma motivação boa para não fazer. Exatamente. Né? Já é uma motivação boa para fazer. É aquela história, não importa a razão. É financeiro, não interessa. O problema é que a rua está limpa. Entendeu? A rua está limpa. Em Bogotá, teve um período que ninguém podia sair na rua depois de uma certa hora, que com certeza era assaltado. Bogotá, na Colômbia. Hoje você sai na rua a qualquer hora do dia, 3 horas da manhã, e não é assaltado. Mas tem tanque do Exército em tudo quanto é esquina e policial. Não interessa. Qual o bom da história? Que você não está sendo assaltado. Sim. Se você vai ficar também colocando culpa no tanque, então tira o tanque e deixa assaltar quem reclama. Né? Então, mas no caso aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o tanque não resolveu muito na rua. Não, porque não foi feito. Eu acho que já foi feito de propósito para não resolver. Sei lá. Mas tem que ter alguma coisa. Então você tem que ter, como você falou, a cota é um gatilho. É um gatilho. É um gatilho para chegar a um ponto em que não precise mais. Exato. E que já não tenha mais essa disparidade tão gritante. Entendeu? Né? Mesmo caso em relação à delegacia, de que a gente vai falar depois no terceiro bloco, mas não havia necessidade, teoricamente, de ter específico. Mas, infelizmente, tem que ter. Que se não tiver, fica mais... Que é uma problemática específica, né? E a Lei Maria da Penha, que também é uma lei específica, né? É uma lei específica para esse tipo de violência. Mas que pede também que aqueles profissionais daquela delegacia sejam especializados nesse tipo de violência. Então, pressupõe-se que eles terão algumas características... A gente vai voltar a falar isso hoje. Vamos voltar a falar isso hoje. Mas em relação aos movimentos que você tem visto, porque é muito importante, Vanessa, não só o discurso, não só uma manifestação, é muito importante se criar centros de apoio,
Sim. centros de acolhimento, Sim, sim. conselhos. Outro dia nós estávamos falando aqui do Setembro Amarelo, que é um apoio contra o suicídio, Sim. em que você, às vezes, a pessoa tem às vezes, se tivesse alguém para conversar, Sim. Evitaria Sim, um sim. suicídio, ou pelo menos naquele momento. Sim. Porque às vezes a pessoa tem um processo, né, É, mental tem ali, uma que depressão, uma tem depressão e transtorno, tal, sim. e depressão é uma coisa muito... Ou se é outra coisa, depressão é uma coisa muito séria, Muito e sério. as pessoas tratam como frescura. Sim, como preguiça, Como frescura. não quer nada com a vida, esse tipo de coisa. É bem comum. É outro preconceito. E por isso criou-se o Setembro Amarelo, para ver se Exatamente. a gente conversa sobre isso e desmistifica isso. Exatamente. Né? E é mais um gatilho. Quem Exatamente. sabe daqui a uns anos a gente não precise mais do Setembro Amarelo, do Outubro Vermelho, do Outubro Novembro Rosa, Azul, não é? do Novembro Azul. Novembro Azul é do... E tem a do Vermelho também, que é do sangue, da transfusão de sangue, para doar. São várias cores. São vários gatilhos que a gente não precisava ter, mas é importantíssimo. É importante. Ter. Tem um papel político importante, conscientização, né? Exatamente, exatamente. Sim. Como você vê o desenvolvimento, esses centros de apoio, essas formas onde a mulher agredida, principalmente isso vai muito de encontro àquela que não quer denunciar ou tem medo de denunciar. Esse é um problema sério. É um problema muito sério, porque, como você falou, às vezes essa mulher ela não tem o apoio nem da família, né? Ela é culpabilizada também pela família. Ninguém acredita nela, ou então tem essa coisa do senso comum muito forte ainda, que o problema é seu com seu marido. Ruim com ele, pior sem ele. Também. Essa é uma frase. Eu já ouvi muitas vezes, imagino que você também, né? Eu já ouvi muitas vezes, e o que está por trás dessa frase? Né? Uma carência muito grande, uma dependência emocional muito grande. Essa ideia de que a minha vida, estou apanhando, estou a ponto de morrer, mas eu não consigo ficar sem esse homem. É poderosíssimo esse sentimento, né, de dependência, isso é muito forte. E isso faz com que muitas mulheres realmente... Às vezes, o pai, ele é pai dos meus filhos. Não vou desfazer essa família também. Essa é uma coisa que eu ouço bastante também. Não sei se... Provavelmente você já ouviu isso. Muito. Né? Ele é o pai dos meus filhos. Não pega bem. Tem uma coisa assim também de... Não vou desfazer a família, não vou separar. Ele vai mudar. Tem toda essa percepção também. Os casos de feminicídio mostram que muitas vezes esse cara não vai mudar mesmo. Né? E te mata, né? E aí, como que você pode ajudar essa mulher a ela ganhar autoestima, independência, não só financeira, mas independência emocional, pessoal também, né? Essa é a próxima pergunta. A diferença Bom, termina o teu raciocínio que eu jogo essa pergunta. Beleza. Acho que cabe aos movimentos sociais, mas cabe também ao Estado, principalmente, né? A máquina pública. A gente precisa ter centros de referência, né? A gente precisa ter equipamentos de assistência social que ofereçam apoio psicológico, apoio jurídico. Muitas vezes a mulher ela não tem acesso... Poxa, muitas mulheres que não têm como pagar um advogado, né? Então, você precisa de uma assistência jurídica de qualidade para te orientar. E aqui em Campos, especificamente, existem movimentos sociais de mulheres feministas, tem um movimento unificado de mulheres que agrega mulheres feministas de diversos partidos, de diversas correntes e coletivos. E tem também o coletivo Nós por Nós, que eu não sei se você já ouviu falar. Sim, nós tivemos aqui. Já tiveram? Já tivemos. Que ótimo, porque é um coletivo que eu admiro muito e que presta serviço gratuito com psicólogas e advogadas a mulheres que são vítimas de violência, né? Elas estão fazendo um trabalho que é necessário, mas estão cumprindo o papel que o Estado deveria estar cumprindo, né? Assim, com essa oferta de serviços de saúde e serviços jurídicos gratuitos. Eu queria até lembrar que já estão aqui acompanhando conosco, mandar um grande abraço para a Tânia Borges, que está acompanhando. Tânia, um beijo para você. Outro dia eu comi um negócio lá
Eu não vou nem mais lá, porque senão eu vou ficar com 300 quilos. A Graziela Escocar Ribeiro, que já esteve aqui conosco, foi entrevistada. Maria de Fátima Caetano, grandes mulheres, né, que estão aqui acompanhando. Conheci a Graziela do museu, né? Foi um trabalho muito legal. Exatamente, esteve aqui conosco, conversou bastante. E, bom, vamos seguindo. Então, agora, eu queria que você falasse um pouquinho. Por que a dependência emocional é mais forte e mais arraigada do que a financeira? Porque muitas mulheres dizem, é problema financeiro. Mas não é bem isso. Conheço vários casos também, né? Que usa como justificativa. Às vezes até é uma questão. Também. Mas essa questão é a maneira como a gente foi ensinada também. Não sei se você vai concordar comigo, mas desde a infância de que a questão central da nossa vida deveria ser o amor, a relação amorosa, se realizar através do amor, através da família, através dos filhos. Isso é muito importante na construção da identidade da mulher. Então, é muito mais difícil para a mulher se desvencilhar afetivamente do que para o homem, que às vezes está mais concentrado em carreira, em filhos, às vezes tem uma relação diferente com a sexualidade também, incentivado a ter várias parceiras, enquanto a mulher é incentivada a ter né? E ficar com aquele um. Então são questões culturais muito arraigadas que se sedimentam dentro da gente e é difícil mudar de uma hora para outra. Tem que fazer muitos anos de análise, né? Eu sou dessas que gostam muito de análise, é tratamento psicológico, né? Que precisa a mulher que é vítima e o homem que é agressor. É fundamental que esse homem tenha um tratamento psicológico também. Mas você não acha que o primeiro passo, os médicos falam isso, né? Os médicos, os psicólogos e psiquiatras, psicanalistas falam muito isso. O primeiro passo para um alcoólico, que eles não gostam de ser chamados de alcoólatras. Mudou agora alcoólicos. O primeiro passo para a cura é reconhecimento? É o reconhecimento. E segundo, admitir que não é uma cura definitiva, que é um trabalho dia após dia. Então, eu conheço gente que não bebe há 30 anos e diz assim, hoje eu não bebi. Hoje eu não bebi. Não, mas você já não bebe há 30 anos, eu sei, mas hoje eu não bebi. Sim. Isso é importante você, sabe, aquele orgulho. Porque se na medida, Vanessa, aqui, você vai reconquistando todo dia uma coisa, sim, você dizer para você mesmo, já que se ninguém reconhece, pelo menos você reconhece. Reconheça. Hoje eu não tive ciúme da minha mulher. Hoje eu não agredi com palavras. Hoje se ele tem impulso a isso, ele tem que fazer isso. Exato. Se não fizer isso, não vai adiantar. Exato. Você tem que reconhecer primeiro. Exato. Eu acho muito boa essa comparação com o AA e com a relação com a droga também, né? Porque com a droga, é essa relação de que alguma coisa te tira autonomia e você está lutando dia após dia, só você sabe o teu esforço, ou para você não botar uma gota de álcool na boca, exato, ou para você não correr atrás daquele não fumar, cara. Ou exato. Então, mexe com questões libidinais, assim, muito, muito intensas dentro do indivíduo, né? Tem a ver com prazer, tem a ver com afeto. Eu acho que a questão do uso de drogas, da dependência, tem os centros para mulheres que amam demais também. Você deve conhecer. Não conhecia. Os Alcoólicos Anônimos. Tem o centro também de 12 passos para mulheres que amam demais. Que são mulheres que consideram que têm uma relação um pouco doentia, no sentido de se doar completamente, você se perde no outro completamente. Então você se anula completamente. Se anula completamente enquanto sujeito, né? Então é um processo que requer tratamento psicológico para a mulher e para o homem. Eu imagino que sim, porque deve ser, não, além de ser doentio,
né? Só pela definição já. Sim. E deve ser horrível, né, viver assim, né? Deve ser horrível. Deve ser horrível, porque você transforma uma coisa boa numa angústia. Pois é. Mas essas mulheres que amam demais, elas procuram esse tratamento, né? Tem até essa organização. Mas geralmente as mulheres que amam demais, elas não matam, né? Geralmente quem mata é bem diferente. É o homem, né? Outra coisa que a gente vê, e até para já dar o gancho para ir para o outro segmento, dificilmente, por exemplo, você vê uma mulher matar e depois se matar. É tão raro isso, é tão raro. Eu acho que o último caso que eu ouvi, assim, que veio à mídia, foi de um ator americano chamado Phil Hartman, que era um ator muito, muito engraçado, fazia a voz do Simpson. Uhum. A esposa dele, que tinha um ciúme doentio dele, ela ex-drogada, ela não era mais drogada, mas... Uhum. E o ex-drogado como é o alcoólico, né? Ele diz, eu sou alcoólatra, eu não bebo mais, é diferente. Né? E ela matou ele e depois se matou. Ela trancou os filhos no quarto para não acontecer nada. Não matou os filhos, não, então. Não matou os filhos. Muitas vezes, no caso do homem, ele mata os filhos também, né? Isso teve um caso famoso no Rio de Janeiro, do Bruni, Lívio Bruni, da família da negócio de cinema e tal. Ele matou a filha, ele matou a avó e se matou para punir a esposa, que era uma modelo famosíssima na época, que eu esqueci agora o nome dela. E realmente é uma violência muito grande, porque você mata a filha e deixa a pessoa viva para sofrer. É um grau de crueldade. E teve o caso nos Estados Unidos também vou lembrar o nome, ela separada, com 2 filhos pequenos, matou os filhos porque o namorado disse que não queria não queria ter. O namorado quase enlouqueceu. Ele falou, gente, eu não falei isso, eu não disse que eu não gostava de criança, eu disse que eu não estava preparado para me responsabilizar por crianças. Eu tinha muita coisa a fazer. Ela matou os filhos. Sim. E simulou um acidente para poder ficar com o namorado. Então tem umas coisas assim. Tem, E o juiz falou assim, não, eu não vou te condenar à prisão, à morte não, vou te condenar à prisão perpétua para você sofrer a vida toda pelo que você fez com seus filhos. Esses casos, eles Mas são raríssimos. São desvios dentro de um outro padrão, né? De uma outra regularidade, né? Eu acho que casos muito emblemáticos de feminicídio no Brasil, que eu sempre dou como exemplo, o goleiro Bruno, o ex-goleiro Bruno, com a Elisa Samúdio. Goleiro, porque ele está... ele voltou a ser goleiro, é verdade. E aquela Eloá, não sei se você se recorda, uma garota de 15, 13 anos que foi sequestrada pelo namorado. Depois foi liberada, depois voltou. Exato. Isso foi a amiga dela, Nayara, que ela... Foi uma crítica, tem uma crítica enorme à operação policial, que foi uma coisa bizarra. Que deixou ela voltar. Exato. E tem casos também da Gomide, né? Da Sandra Gomide, que foi o caso do grande jornalista Pimenta Neves, do Estadão, editor-chefe do Estadão, que namorava uma funcionária do jornal, uma jornalista do jornal. Ela terminou e ele foi e matou por trás, no Aras da família dela. Esse foi um caso e ele até hoje está solto. Está apelando, e ele foi réu confesso. Então tem vários. Vários. Bom, são 8h07, vamos a um pequeno intervalo e eu volto já com a Vanessa Henriques para conversar, inclusive, sobre a Delegacia da Mulher. Quer dizer, é um dos assuntos desse terceiro segmento. Já voltamos. Grandes ofertas só na